do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 34, de 180, Comer e Beber, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 34 de 180, Comer e beber. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tens ensinado nas nossas ruas. Jesus, Lucas, capítulo 13, versículo 26. O versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes, que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Comeram e beberam apenas, aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que havia aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus. No entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai junto dos homens. Ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana, sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Concedeu-nos supremo favor com a sua vinda. Deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus. É necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Emanuel Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui a lição 34 de 180, Comer e beber. Nesta lição, Emmanuel nos puxa a orelha, pelo menos a minha está ardendo nesse momento, porque ele é muito direto, ele é muito focado no objetivo que deseja traçar com uma determinada lição. E ele colocou esse título de Comer e Beber, utilizando esta passagem que foi anotada por Lucas, no capítulo 13, no versículo 26.
Jesus então disse: então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença e tens ensinado nas nossas ruas. Emmanuel diz que o versículo de Lucas aqui anotado refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. Ele faz realmente uma alusão, não é, do pai que fechou as portas para os filhos. É como se Deus também fechasse as portas para nós, portas do céu. Mas Emmanuel vai na ferida, vamos assim dizer. Ele diz que o quadro, ou seja, essa mensagem anotada por Lucas, reflete a situação dos religiosos de todos os matizes que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. Dessa forma, ele afirma que reflete a situação dos religiosos de todos os matizes, que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. Então, de tudo que nós já tivemos no passado, falamos muito de Jesus, não é? Mas como ele bem coloca, apenas falaram em demasia. E não é o que precisa, porque nós podemos ser um divulgador do cristianismo redivivo, mas se esse material, se este evangelho de Jesus não entrar nas nossas mentes e também em nossos corações, nos mudando nossas atitudes, nossos pensamentos e as nossas palavras, então não terá tido êxito. Na segunda parte, Emmanuel diz: no dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Então Emmanuel está falando desses religiosos, nos quais nós nos incluímos, não é? Pelo menos eu me incluo nessa situação. Por isso estar aqui a orelha esquentando. Então ele fala no dia da análise minuciosa, isto é, no dia que nós desencarnarmos, ou essas pessoas religiosas desencarnaram, ou que vão desencarnar, abre de novo a porta espiritual. E aí, como é que nós chegaremos lá? Como que nós estaremos nesta porta espiritual? Será que nós vamos dizer que nós tivemos comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas? Será que nós vamos dizer, olha, eu tenho crédito para estar num lugar melhor, porque eu divulguei a doutrina espírita, não é? Então, não é suficiente. Não é suficiente porque é preciso muito mais. Como ele coloca aqui, comeram e beberam apenas. Então estivemos junto com o Mestre, comemos, bebemos, disseminamos o Evangelho dele. Mas e daí? Ele diz que nós aproveitamos dos recursos egoisticamente. Ou seja, comeram e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que havia aprendido de outrem. Então aqui eu estou estudando para poder gravar para você.
E cada lição que eu estudo, eu tenho mais responsabilidades. Porque eu aprendi a lição, agora colocá-la em prática já é outra coisa. E é o que precisa ser feito, porque senão vai acontecer isso. Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Então, se eu mantiver somente a minha fé intelectual nas palavras que aqui estão escritas, beberam e transmitiram o que havia aprendido de outrem. O outrem aqui no caso é Chico Xavier, Emmanuel, não é? Que fizeram esse livro. Então, é muito pouco. É muito pouco. E nesta outra parte ele diz: assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Então ele está falando dessas pessoas, mas nós temos que nos colocar no lugar delas. Será que nós estamos assimilando a lição, essa lição, nesta existência, aqui, intelectualmente, mas não de forma que possamos colocá-la em prática? Porque ele diz: assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. O que é assimilar? Não é? A palavra assimilar significa incorporar ao uso e costumes. Olha que coisa. Então, quando nós dissemos que assimilamos uma lição, significa que nós entendemos a lição. Ela foi para a parte intelectual. Mas assimilar é fazer com que esses ensinamentos dessa lição mude o nosso uso e costumes. E incorpora no nosso viver. É isso. Tem que incorporar nas nossas palavras, na nossa mente, na nossa forma de agir com as criaturas. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Então, desta forma, todos conheceram o Mestre. Nós estamos conhecendo o Mestre através do Evangelho dele e através desses espíritos, como Emmanuel e Chico Xavier, que nos contemplaram com este tesouro, para que nós pudéssemos conhecer mais ainda. E agora nós temos que praticar, porque nós temos que revelar este conteúdo através dos nossos corações, em contato com as pessoas, não é? E ele dá um exemplo aqui, dizendo uma comparação, né? Assim como nós temos que conhecer o Mestre e divulgar o seu Evangelho, mas que ele seja divulgado através dos nossos corações. Ele também diz, também Jesus conhecia Deus. No entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Porque Jesus, em diversas oportunidades, falou de Deus, o que era o Pai, não é? Mas ele não se limitou somente em afirmar essas relações com Deus. Ele viveu o amor ao Pai junto dos homens. E é verdade. A tarefa dele era junto aos menos que estavam ali precisando de amor, de carinho, os menos abastados, não é? Ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana, sem cogitar de recompensa. Então ele ensinou a verdade, entregou-se à redenção humana, ou seja, viveu para os homens e não requisitou nenhuma recompensa.
nesta outra parte, diz que Jesus entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Concedeu-nos supremo favor com a sua vinda. Deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. O holocausto, como é sabido, como ele morreu na cruz, né? O holocausto é sinônimo de sacrifício. Então Jesus entendeu as criaturas. Ele não exigiu que as criaturas o entendessem. E ele nos concedeu esse supremo favor com a sua vinda, porque a sua vinda mudou completamente a situação de toda a humanidade. Tanto que a nossa contagem de tempo é antes de Jesus e depois de Jesus, não é? E ele ainda se deu em holocausto, para que nós aprendêssemos a ciência do bem. Por isto que Emmanuel reforça, não bastará crer intelectualmente em Jesus. Não basta nós dizermos todo o Evangelho de cor e salteado. Não bastará. Nós temos que aplicar pelo menos um percentual do que nós aprendemos. Diz ele que é necessário aplicá-lo a nós próprios. Então, quando eu leio esta lição, eu estou lendo em primeiro lugar para mim, para que eu possa me melhorar. Você que está me ouvindo vai vir em segundo lugar. Porque de nada vai ser frutífero se eu não me melhorar. Continua dizendo, o homem deve cultivar a meditação no ciclo dos problemas que o preocupam cada dia. Esta questão de cultivar a meditação é muito importante, chama-se reforma íntima. Então, cada fato que ocorrer com você, cada circunstância que ocorrer com você, você deve, naturalmente com outras pessoas, você deve refletir sobre essa situação. Porque se você cometeu um equívoco naquela relação, você telefona para a pessoa, peça desculpas pelo fato que você cometeu. Mesmo que você não tenha ciência completa, mas você peça desculpas, porque um desentendimento entre duas pessoas, raramente somente um equivocou-se. Normalmente os dois se equivocam. Nesta última parte, ele diz, os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Esta colocação de Emmanuel é muito interessante, porque ao dizer que os irracionais também comem e bebem, significa que o homem, só pensando em comer e beber aqui na Terra, ele fatalmente não está cumprindo com os desígnios que Deus lhe deu. E quando fala comer e beber, significa todas as coisas do mundo material, não é? Significa todas as coisas. Por isso que ele diz que os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Isto é, o objetivo pelo qual nós estamos aqui encarnados é a nossa evolução moral. Este é o objetivo maior. E para que a gente tenha essa evolução moral cada vez mais,
é preciso que a gente tenha uma evolução intelectual. Como diz uma frase do próprio Emmanuel, que nós somos anjos, pelo menos fomos criados para sermos anjos. E os anjos, assim como os pássaros, eles têm duas asas. Então, para que nós possamos voar, nós temos que ter o equilíbrio entre as duas asas, onde uma é a asa da evolução moral e a outra da evolução intelectual. Então nós nascemos para voar, e esta evolução da moralidade, da espiritualidade, é que chega depois, porque nós temos muitas pessoas intelectualmente evoluídas, mas com a asa praticamente atrofiada. É uma lição maravilhosa, mas, como eu disse, dá um puxão de orelhas para que a gente possa refletir e fazer o que foi dito aqui, que nós possamos, em todas as situações, com as pessoas que nos cercam, nós possamos refletir sobre a nossa conduta, o nosso falar e o nosso pensar, e não termos receio de pedir desculpas e dizer que errou. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.